Muito bem, pessoal. Agora vamos falar da sentença arbitral. Vamos falar da sentença arbitral, a sua parte teórica, e mais para frente nós vamos adentrar a parte mais prática mesmo, né, gente? O que seria a parte prática que você vai trabalhar com a gente, professor? Como conseguir cliente, quanto cobrar, como se portar no cliente, como fazer uma audiência arbitral, qual que é a estrutura de uma sentença, como fazer a publicação dela, como comunicar as partes. Isso é a parte prática da arbitragem, tá bom? É o nosso dia a dia, tá bom? Que a gente vai abordar mais para frente. Mas eu preciso ainda falar da parte da base para vocês primeiro. Gente, sentença arbitral, ela já era falada no Código de Processo Civil, tanto de 1939, quanto no CPC de 73. E é claro que o CPC de 2015 também abordou. Então, todos os códigos de processo civil trabalharam com sentença arbitral, pessoal. Todos, sem exceção. 100% deles, tá certo? Por um lado, para você ver a importância, é que o atual CPC, vamos entender a mesma coisa, gente? 1/3 do atual CPC, ele fala em mediação, conciliação e arbitragem. O que determinou o legislador no atual Código de Processo Civil, gente? Ele determinou o quê? Que o judiciário realmente ele é algo demorado, caro, incerto, e que a arbitragem, a mediação e a conciliação é o melhor caminho para a resolução dos conflitos ora aparentes. Então veja vocês que uma demanda judicial é um péssimo negócio. Claro, quando você tem um péssimo negócio para um, você tem um bom negócio para o outro. Como tudo na vida, né, gente? É dual. O que pode ser bom para um é ruim para o outro. O que pode ser ruim para um é bom para o outro. Mas, de um modo geral, gente, o judiciário, ele é cansativo. Então, vamos tentar evitá-lo de um modo geral. Isso é muito importante. Amados, a Lei 9.307/96, ela mudou. Quando ela foi publicada, ela colocou assim, ato decisório do árbitro. E aí depois ela foi alterada no seu artigo 23. Então ela fala em sentença arbitral. Tá? Ela fala em sentença arbitral. E é realmente uma sentença, gente. Porque se as partes não firmaram um acordo, um terceiro vai resolver o problema entre os envolvidos. E lembrando, repito, diante da importância deste fato, o árbitro, ele tem responsabilidade como se fosse um juiz de direito. Se ele cometer algum crime, ele responde como funcionário público. Desculpe, eu já falei isso, mas eu estou sendo repetitivo diante da importância. Gera-se crime e as penas são pesadíssimas, ok? Eu digo isso, gente, que eu já tive colegas que se sucumbiram, né, à tentação de aceitar algo que não deveria, e tudo isso foi gravado, gente. Tudo isso veio à mídia, tudo isso veio à tona. Acabou a carreira do cara. Como árbitro, como professor, acabou. Como advogado, acabou. Tá certo? Então não vale a pena, gente. Não vale a pena. Tá certo? É um preço muito alto. Tá? É um preço impagável, diga-se de passagem. Tá? Porque hoje, antigamente, gente, por quê? As pessoas faziam as suas coisinhas erradas e mudavam de cidade e lá faziam cara de santo. Então era muito difícil você saber quem era aquela pessoa. Hoje, gente, é muito fácil saber quem são as pessoas. Mesmo que ela mude nome, ou mude de identidade, ou faça uma cirurgia plástica, a gente acaba descobrindo algumas coisas, né? A rede mundial de computadores hoje entrega muita coisa. Quando você joga lá, sei lá, meu nome, Gleime Prete, no Google, gente, aparece um caminhão de coisas feitas por mim e principalmente feitas por terceiros. Não é? Porque você não vai olhar o que eu fiz para mim, porque é claro que eu vou me lapidar, entendeu? Vou ficar todo bonitinho aqui na simbologia da palavra. Mas tem que saber o que os outros falam de mim. Aí você conhece quem é a pessoa. Então hoje, gente, não dá mais para a pessoa mudar de cidade, entendeu? Simplesmente assim. Não sei que seja uma pessoa que realmente vai ficar numa vida muito simples, escondidinho, guardadinho, e então somente isso. Tá bom? Bom, gente, repito, a sentença judicial, ela não precisa de homologação judicial. E aí que me lembra a gente Nelson Nery Jr.,
tá? O Nelson Neri, ele fala o que para nós, não é? Qual é a pergunta do Nelson Neri? Abre aspas. Qual a diferença efetiva que existe entre sentença judicial e sentença arbitral? Bom, resposta do doutrinador Nelson Neri. Ambas, ao nosso ver, constituem a exteriorização do poder jurisdicional. Apenas se distanciam quanto ao aspecto da confiança, que preside o negócio jurídico do compromisso arbitral, estando ausente na jurisdição estatal, cujo órgão não pode ser escolhido pelas partes e cuja sentença é imposta, coativamente pelos litigantes. Gente, basicamente aqui, o que fala Nelson Neri? Que a sentença do árbitro e a sentença judicial têm a mesma eficácia. Só são feitas por pessoas diferentes. Uma pelo árbitro, pessoa física, e outra pelo juiz, pessoa física, que ambos representam o Estado. Então, tamanha importância e a obrigação nossa nesse sentido, tá? Bom, gente, um outro ponto, claro que é importante que vocês saibam desse ínterim, por um motivo extremamente simples. Porque nós temos que tomar muito cuidado com as nossas sentenças arbitrais. Mas disso, vocês não tenham a menor dúvida, porque nós somos responsáveis pelos atos lá relacionados e ditos. Então, muito cuidado com aquilo que você escreve, que isso pode ser utilizado, inclusive, contra você. Tá bom? Então, isso é muito importante que a gente saiba. Muito bem. Vamos para o próximo ponto, gente. A classificação das sentenças arbitrais. Bom, gente, a sentença... Bom, você lembra, né, dentro do processo civil, que nós temos algumas classificações de sentença, não é isso? Bom, nós temos a sentença declaratória, constitutiva, condenatória e mandamental. Declaratória só declara um direito em si. Por exemplo, sei lá, inclusão do nome do pai no RG daquela pessoa. Constitutiva, que visa criar um direito, ou seja, certidão de casamento, criou-se um direito, constitui, tá? Condenatória, obriga uma pessoa a realizar tal ato. E mandamental, mandado de segurança. Perfeito? São essas as classificações feitas, né, gente, lá por Liebman e até hoje utilizada. Bom, agora, gente, as sentenças arbitrais, elas podem ser terminativas. Como assim terminativas? Quando ela põe fim ao processo sem resolução de mérito. Ok, senhores? Como? Vamos imaginar que as partes não conseguimos intimá-la. Necessariamente, gente, não havendo a intimação ou não havendo a citação, fica extremamente complicado o fechar daquele triângulo que nós sabemos do Poder Judiciário. Autor, juiz e réu. Não é? Então esse triângulo fica fechado, né, quando você consegue citar a pessoa. Não citou, acabou. Vou dar um outro exemplo, gente. Você pede para a pessoa juntar um documento que comprove que realmente é ela. Um RG, um CPF, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Uma CNH e tal. E a pessoa não junta esse documento. Você tem que extinguir esse processo sem resolução de mérito, gente. Porque a parte formal não foi respeitada. Para que você faça o devido julgamento, você tem que verificar, realmente esse é o autor? Realmente esse é o réu? Cadê os documentos? Gente, eu só confio na minha mãe e no meu pai. Deu para entender? Só, cara. E mais ninguém. Claro que eu tenho boas relações. Tá certo, senhores? De confiabilidade, de amizade. Isso nós temos, pô. Somos seres sociais, né? Claro que somos. Mas, gente, não dá para você dar um cheque em branco para todo mundo. Assinado ainda por você. Tá? Um cartão com a senha. Sabe? Então isso vem de uma confiança única a exclusivamente pouquíssimas pessoas. Então fique atento. Não confie. Tá, gente? Não aceite cópia simples de documento. Aquele documento pode estar fraudado. Uma grande professora, 2 semanas, estava com um problemaço, cara. Um fulaninho juntou lá uma uma conta de luz, de energia elétrica, e era falsificada, velho.
E a outra parte se ligou. Ah, meu, mandou ofício até para a OAB, contra a advogada. E ela estava de laranja, não sabia nada daquilo. Me ligou desesperada. O que eu faço, Cleber? Calma. Oficiou o Ministério Público. O outro advogado falou, agora eu vou causar. E, gente, eu falei a mesma coisa que o advogado fez. É a parte formal. Tá certo? É a parte formal. Né? Nesse caso, fazer o quê, professor? Só uma dica. Bom, eu não conheci do fato, estou renunciando a esse processo e eu quero que esse processo, esse cliente se exploda. Ele mentiu para mim, azar dele. Tem que fazer isso no processo. Tudo bem? Gente, dando continuidade aqui. E a sentença arbitral, ela também pode ser o quê? Definitiva. O que é uma sentença arbitral definitiva, gente? É aquela situação em que nós, necessariamente, meus caros amigos, julgamos o próprio pedido, julgamos o próprio mérito em si. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, você pode condenar uma pessoa? Sim, gente. Condeno a parte a devolver o objeto mais X valor. Você pode fazer isso, tá? Bom, pode ser também constitutiva, pode ser declaratória, sem problema nenhum. Professor, quais são os prazos das sentenças arbitrais? Sentença arbitral obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente tem que ser proferida em até 180 dias da primeira instauração de pedido arbitral. Então nós procuramos você hoje como árbitro. Doutor, estou com problema. Doutora, estou com problema. Mando um e-mail para você. Documento isso? Eu tenho 180 dias para proferir a minha sentença. Isso é fato. Eu preciso dessa situação. Tudo bem? E se passar esse prazo, professor? Gente, se passar esse prazo, a cláusula arbitral não tem mais validade e o judiciário deverá ser procurado. Tudo bem? Requisitos da sentença arbitral, pessoal. Quais são os requisitos de uma sentença arbitral? Tá certo? O requisito, gente, de uma sentença arbitral são os mesmos requisitos de uma sentença judicial. É o artigo 24 da Lei de Arbitragem 9.307/96. Ou seja, eu tenho que ter, obviamente, a identificação das partes, que seria, tá certo, gente? A identificação das partes, o processo, perfeito? Eu tenho que ter um resumo desse processo. Eu tenho que ter um resumo do que aconteceu, todos os fatos. Então, primeiramente, identificação. Segundo, resumo do que está acontecendo. Terceiro passo, aqui na sequência, eu tenho que ter a fundamentação, conforme artigo tal do contrato, conforme artigo tal da lei, tem que ter isso. E eu tenho que ter a conclusão. Então, repito, tem que ter a identificação das partes, o resumo, a fundamentação e, consequentemente, o que, gente? Aqui, o dispositivo, que é a sua própria decisão. Local e data e, consequentemente, a assinatura do nobre árbitro. Tá certo? Funciona exatamente assim. Se não tiver isso, gente, isso é considerado como nulo. Se não for respeitada essa regra, será sim considerada como completamente nulo de pleno direito. Tudo bem? Play. E se tiver um acordo entre as partes? Tudo bem? Tudo bem, gente. O árbitro, ele faz o termo de acordo, as partes fixam um acordo, nos seguintes moldes. E funciona exatamente dessa maneira. Tá bom? Vamos fechar aqui mais esse vídeo.